Olá, está começando o Papo Saúde. Imagine uma dor que começa sem nenhum motivo e vai se espalhando pelo corpo todo. Em momentos de crise, até um toque delicado pode incomodar. Estamos falando da fibromialgia, uma síndrome que atinge, em 90% dos casos, mulheres entre 35 e 50 anos. A fibromialgia é classificada como uma doença crônica que migra por vários pontos do corpo e se manifesta especialmente nos tendões e nas articulações, afetando seriamente a qualidade de vida do doente. Conversamos com a doutora Kirla Poti, especialista no assunto. A fibromialgia é uma síndrome dolorosa, crônica. O paciente normalmente se queixa de dor difusa, ele tem dor em todo o corpo, tem dor nos braços, nas pernas, nas costas. E é uma doença que, às vezes, atrapalha muito, né? Atrapalha muito no sentido de atrapalhar as atividades do dia a dia, a pessoa muitas vezes não consegue trabalhar e tem que se afastar do trabalho. Então, é uma doença, uma condição que causa muita dor e até incapacidade física. Existe uma causa genética, quem tem parentes com fibromialgia tem um risco aumentado de ter fibromialgia, mas condições ambientais também podem desencadear o aparecimento da fibromialgia. Seria o quê? Estresse físico, estresse emocional. O estresse físico, no caso, um quadro infeccioso, pode acabar exacerbando ou então fazendo aparecer como se fosse um gatilho. Fatores emocionais também têm a ver com o surgimento da fibromialgia. E assim, a fibromialgia, muito tempo se achava que era uma doença da cabeça, vamos dizer assim, pessoas deprimidas, mas hoje em dia já se sabe que existem fatores, alterações de neurotransmissores, tem um componente muito mais complexo nisso aí. Existe a associação com depressão, isso aí já é sabido, mas nem todo mundo que tem fibromialgia tem depressão. E existem outras condições também que se associam com a fibromialgia, além da depressão. Transtorno de ansiedade, dor de cabeça, lombalgia, dor nas costas, síndrome do intestino irritável, que é uma doença intestinal, que o paciente com o quadro emocional, com estresse, pode ter um quadro de diarreia, de dor de barriga. Então, são várias condições que se associam à fibromialgia. Os pacientes da fibromialgia geralmente se queixam de dores neuromusculares difusas e da presença de pontos dolorosos em regiões anatomicamente determinadas. Bem, são vários os sintomas. Normalmente, a pessoa tem dor difusa, tem dor no corpo inteiro, tem dor nas juntas, nas articulações, pode se queixar um pouco de inchaço nas mãos e nos pés, um pouco de dormência. Então, esses são os principais sintomas. E outra coisa também importante é que pacientes que têm fibromialgia normalmente têm distúrbio do sono. Ou tem insônia, ou o sono, ele não é restaurador ou reparador. O paciente acorda de manhã todo quebrado, como se tivesse passado a noite acordado. Então, se você estiver sentindo isso, tem que procurar um médico, um especialista, para investigar e ver se não tem outras doenças por trás. Porque, na realidade, a fibromialgia é um diagnóstico de exclusão. Como eu disse, não tem um marcador, não tem um exame que seja típico da doença, característico da doença. Ele não tem nenhum exame para diagnosticar a fibromialgia, o diagnóstico é clínico. Segundo especialistas, a fibromialgia não tem cura, apenas tratamento para controlar a dor. Ele deve ser adaptado a cada paciente e à fase em que se encontra. É importante também incluir atividades prazerosas no dia a dia. O tratamento é multidisciplinar. A gente faz com medicação, que normalmente é da classe, ou a gente pode usar relaxante muscular, ou então os principais, que tem mais evidência de melhora clínica, anticonvulsivantes e antidepressivos, que são medicações que tratam a dor. O paciente às vezes nem tem convulsão, normalmente não tem convulsão e também não tem depressão, mas a gente usa essas medicações para diminuir a dor do paciente, porque o paciente tem uma dor exacerbada a estímulos que normalmente não causam dor. Então, tem uma alteração da transmissão da dor. O paciente se queixa mais de dor. Então, a gente acaba utilizando essas medicações para controlar a dor do paciente. E também a gente, além disso, além das medicações, o que é que a gente tem que fazer? Tem que encaminhar o paciente para fazer atividade física. Às vezes, tem que encaminhar para um psicólogo, um psiquiatra, para fazer uma psicoterapia. Então, são vários fisioterapeuta também. Então, a gente acaba utilizando de várias modalidades terapêuticas para ajudar no tratamento da dor.
É preciso quebrar o mito de que essa doença é exclusiva da terceira idade. A fibromialgia existe até em crianças, né? A faixa etária mais acometida é entre 30 e 50 anos. Claro que pode aparecer antes e também nas crianças e também na faixa etária mais velha. A partir de 12 anos pode acontecer, até crianças menores às vezes tem. Outra coisa também está muito associada ao sexo feminino, bem mais. As mulheres têm muito mais fibromialgia que os homens. Em Fortaleza existe o GACI, Grupo de Apoio aos Pacientes Reumáticos do Ceará, que oferece suporte e informação sobre a doença e seus tratamentos. Nossa equipe foi conhecer. O GACI é uma entidade sem fins lucrativos e econômicos, voltados ao voluntariado, e já tem 11 anos de atuação no estado do Ceará. O objetivo da ONG é apoiar, desenvolver e estimular os pacientes reumáticos, familiares e comunidade em geral. O grupo ele funciona com atividades multidisciplinares que auxiliam esses pacientes complementando o tratamento clínico. E essas atividades elas iniciam desde as palestras informativas, onde a informação é muito importante para que esse paciente ele possa se auto-perceber e prevenir através do diagnóstico precoce. E além das palestras informativas, nós temos aqui a oficina de artes, a terapia ocupacional, nós temos o Pilates, o coral, Vozes do GACI, nós temos a fisioterapia, a hidroterapia, parcerias com médicos, reumatologistas e outros especialistas. Nós temos a psicoterapia de grupo e individual, as campanhas de conscientização, que é muito importante, conscientizar a população quanto às doenças reumatológicas. Enfim, são vários serviços. Marta conta que o principal problema das pessoas que convivem com a fibromialgia é a falta de informação, que muitas vezes leva o paciente a retardar a procura por um médico, o que pode agravar o caso e afetar também o lado emocional. E é aí que entra a importância de um grupo de apoio. É exatamente levar, a conviver com pessoas que têm a mesma patologia, é a autoajuda, uma ajuda mútua, uns ajudando os outros. E esses acompanhamentos multidisciplinares dessas atividades faz com que esses pacientes eles se sintam acolhidos, eles se sintam bem recebidos, eles convivam com pessoas que têm a mesma doença. E o grupo de apoio é essencial, porque pelo resultado mostra exatamente a importância do que ele está convivendo, com outras pessoas e ajuda muito a conviver com essa doença. Aqui no GACI, Grupo de Apoio aos Pacientes Reumáticos do Ceará, são realizadas atividades multidisciplinares. Hoje é dia da arte-terapia, que consiste em realizar atividades manuais. O trabalho feito de arte é muito bom, porque elas vêm, aí a coordenadora entrega os panos, já tudo riscado, e elas fazem os trabalhos. Quando elas não acertam, ela vem até a mesa, onde as duas professoras estão, aí pergunta, aí a gente diz, olha, isso aqui é assim, assim, aí elas fazem. E hoje elas já estão fazendo coisas muito bonitas, Já não precisa tanto vir na mesa, porque elas só vêm entregar os panos, já tudo bem feitinho, tudo bonito, Já não sente mais as dores que ela sentiu, Tá tudo bem. Quando foi em 2011, por convite de uma amiga minha que já pertence aqui, para conhecer o GACI, Aí eu fui, gostei, me associei e passei a vir fazer parte do curso de pintura, que foi uma coisa maravilhosa na minha vida, porque enquanto eu estou pintando, eu não sei onde é que está a dor. Quando eu chego em casa, aí que eu estou assim parada, porque agora não tem mais parada não, porque agora eu estou fazendo faculdade também, E, minha filha, aí não tem mais tempo para sentir dor. O grupo de apoio não auxilia apenas os pacientes. Há uma preocupação também com os familiares. É importante a família saber o que o seu ente querido sente para que ele possa ajudá-lo. Porque muitas vezes a própria família rejeita por não acreditar no que aquele paciente está sentindo, que o seu familiar está sentindo. Por achar que é psicológico, que é preguiça, que é a fadiga, é porque não quer trabalhar. Isso não é verdade. Então, quando se aproxima, a família se aproxima também das palestras informativas e passa a conhecer o problema que o seu parente está enfrentando, isso auxilia bastante, até mesmo nessa convivência do grupo e aprender a lidar com este doente que você tem em casa.
Se você se identificou com o grupo ou conhece alguém que gostaria de participar, aí vão as informações. O GASSE está aberto a todas as pessoas que desejarem se associar. Todos são muito bem-vindos. E eu gostaria de deixar uma frase. E posso dizer que informação também é tratamento. Portanto, quem desejar se associar ao GASSE pode ligar para o telefone 3241-2428, que receberá maiores informações. Como vimos, a fibromialgia pode estar associada a outras doenças reumatológicas, o que pode confundir o seu diagnóstico. Logo após o intervalo, você vai saber como é o dia a dia de uma pessoa portadora da doença. Papo Saúde volta já! Estamos de volta e o assunto de hoje é fibromialgia. Agora você vai conhecer a história da aposentada Clarice Holanda, portadora da doença, que contou como é conviver com o problema e falou também sobre as dificuldades nos momentos de crise. Nossa equipe foi até a casa da Clarice, paciente do GASSE há 2 anos, que falou a dificuldade de descobrir a doença. Eu então nem conhecia esse nome da fibromialgia, nunca tinha ouvido falar. Nenhum médico que me consultou falou que eu tinha essa doença. Quando eu recebi um folheto na palestra, né, informando quais eram os locais em que a pessoa sentia as dores, seria essa doença, né? Eu levei para o médico e ele me disse, então se você sente essas dores nesses locais, você tem esse problema de saúde. Vamos tratar dessa maneira agora, não vamos mais tratar como reumatismo, né, como artrose. A aposentada conta como é conviver com a doença e a importância da informação aos pacientes que sofrem da fibromialgia. Depois de ser ajudada, né, informada como você lidar com essa doença, foi mais fácil. Para trás tudo era difícil, complicado. Se a medicação que os médicos passavam para mim não era adequada para a doença, não estava resolvendo nada. E eu também ficava em casa, presa, com medo de sair, porque era muita dor. Eu não vou... estou sentindo dor. Aquela ânsia, fadiga, dor de cabeça, insônia, né? Irritação. Não tinha vontade de... Não vou fazer hidroginástica não, porque eu não tenho nem vontade de ir. Mas eu fui enfrentando. Conviver com ela é assim. É você ter vontade de vencer a sua doença. Eu sinto que não é só ir no médico. É procurar esses tratamentos alternativos, exercício, né, atividades físicas, e melhorar também a sua mente. E não paro muito em casa, porque eu não gosto de ficar mais em casa. Se eu ficar muito em casa, vem a tristeza e começam as dores. Eu não fico em casa, eu saio, nem que seja para passar 1 hora em outro canto. Outra forma de tratamento da fibromialgia é a fisioterapia, que promove o relaxamento e o aumento da flexibilidade muscular. Mas quais são os exercícios mais indicados? E como é feito o direcionamento para cada paciente? O fisioterapeuta Glauter José respondeu essas e outras dúvidas. Confira a matéria. A fisioterapia é uma especialidade que trata os distúrbios cinéticos funcionais, né, de todo o sistema músculo-esquelético. Tudo que está envolvido nesse sistema, a fisioterapia pode atuar. No caso, nas dores musculares, nas limitações de movimento, né, em todos os aspectos funcionais em relação às atividades domésticas, do trabalho, de acordo com a necessidade de cada paciente, através de técnicas de cinesioterapia, que são os alongamentos, os fortalecimentos, e a parte de eletrotermofototerapia também, que existem equipamentos de eletricidade que trabalham tanto a parte analgésica como as partes de anti-inflamatório também. O tratamento deve ser direcionado para o alívio dos sintomas que o indivíduo apresenta.
E os resultados são ainda maiores quando o paciente alia a fisioterapia com outras atividades físicas. O tratamento vem através de uma avaliação específica do fisioterapeuta, né? Ele avalia a parte morfológica e funcional de cada um e a partir daí ele tem objetivos. No caso, por exemplo, se o paciente apresenta uma dor, o objetivo do fisioterapeuta vai ser aliviar aquela dor. Na avaliação, se ele detecta que existe encurtamento muscular ou então a fadiga muscular, ele vai trabalhar técnicas de relaxamento muscular. Então é de acordo com a avaliação de cada um. O que cada um apresenta vai ter um tratamento direcionado. No caso da fibromialgia, existe um leque bem diversificado, né? Existe a parte ambulatorial, quando o paciente está mais em crise, está com mais limitações, mas existe a parte da hidroterapia, existe a parte do pilates, existe o tratamento postural com RPG, existe a massoterapia. Então é um leque bem diversificado. Na realidade, para o paciente de fibromialgia, ele tem que encontrar um tratamento que mais se adapte a ele, o que mais eles tenham uma resposta positiva. Caracterizada pelas crises, uma pessoa que vive com esta doença pode sentir-se muito bem em um dia e no outro nem conseguir sair de casa. Por conta da fibromialgia ser uma patologia crônica e não tem uma cura, esporadicamente existem essas crises, tá certo? Então, o tratamento da fisioterapia é um período transitório. A gente sabe que o tratamento da fibromialgia depende de 3 coisas: o tratamento medicamentoso, as práticas corporais, que aí vem a fisioterapia e a atividade física e o acompanhamento psicológico. Então, a fisioterapia está na transição a nível de ambulatorial para a prática esportiva, né? A prática de atividade física. Então, o paciente vem em crise, faz o tratamento da sintomatologia, quando ele encontra melhor, aí ele é encaminhado para as práticas corporais, que é a atividade física. Uma ótima opção para o café da manhã ou para um lanche rápido é a bananada. Agora nós vamos aprender a torná-la ainda mais gostosa e nutritiva, adicionando a linhaça e alguns ingredientes que fazem toda a diferença. Chegou a hora do Papo Saudável. A linhaça é a semente do linho e sua planta é conhecida